Seja bem-vindo de volta ao LideraCast, o podcast oficial do Lidera Agrotech 2026. E neste episódio temos mais um convidado especial. Desta vez, aqui ao meu lado, eu tenho Franco Fiorotti, que vai falar inclusive um pouco sobre um assunto que é muito importante para você, amigo produtor rural. Então, Franco, antes da gente iniciar a nossa conversa, primeiro, eu gostaria que você falasse uma palavra que melhor representa o Lidera Agrotech. Eu diria que a palavra é força. Força, né, do setor agro, força do produtor rural, força do conhecimento também aplicado, né, força do empresariado, força de vários setores realmente que se congregam aqui nesse evento tão importante, né, economicamente para a cidade. Então, força eu diria que representa o nosso Lidera Agro aqui. E diante, ô Franco, dessas do Lidera Agro aqui, né, uma pauta que vem sendo debatida é os efeitos que o El Niño pode provocar, né, nas culturas em geral aqui do nosso estado. E voltado a isso, eu venho acompanhando o seu trabalho e vejo que você tem participado de algumas políticas públicas que visam mitigar esses efeitos, né? Conta um pouquinho para o pessoal sobre as iniciativas que estão sendo adotadas. Sem dúvida, assim, políticas públicas importantes para a gente se preparar para momentos como esse, que a gente pode vivenciar com o possível El Niño que está se desenhando, né? Como a gente teve a seca lá atrás, de 2015 e 2016, e aí a gente tem feito algumas políticas estratégicas ao longo, né, desse período, nas funções que a gente tem a oportunidade de atuar, como, por exemplo, a construção de barragens para reservar água para irrigação nas nossas propriedades, no nosso interior. Então, se a gente tem uma condição climática desfavorável, né, pelos efeitos do El Niño, né, e outros efeitos, a gente precisa se preparar melhor para esses momentos de estiagem, onde vai faltar água de chuva para irrigar as lavouras, para poder abastecer, né, nossos mananciais. Então, essas construções de reservatórios de água, né, para irrigação, para utilizar essa água, são importantíssimos para garantir mais segurança aos nossos produtores. E o município tem feito isso, né, e a gente está breve agora para começar a construção de mais 5 barragens, fruto de um edital que foi lançado, os projetos que foram apresentados e selecionados, para a gente dar uma condição ainda mais favorável no nosso interior, na nossa zona rural, para esses momentos. Então, se a gente passar por momentos como a gente já tem feito, e, por exemplo, no distrito do Farias, que sempre sofreu muito com a falta de chuva, hoje já tem uma condição mais satisfatória com as reservas que foram feitas de água, né, através desse projeto, desse programa. Além disso, outras ações são importantes do ponto de vista de conscientizar, né, a questão da irrigação mais moderna, uma irrigação mais eficiente para utilizar menos água nesse processo produtivo, mas vai além até um pouco do agro também. Quando a gente pega a climatização de escolas, né, para o ensino das crianças, dos jovens, como a gente tem feito em Linhares, isso é muito importante, porque no momento, né, de estiagem, momento de forte calor que pode acontecer, a gente também prepara o ambiente escolar, o ambiente de distribuição de água é outro ambiente importante. Se a gente tem menos oferta de água, as nossas redes de abastecimento e distribuição de água para as residências, para o comércio, né, elas acabam ficando mais comprometidas. Por isso a gente tem investido também na construção de estações de tratamento de água, de reservatórios nos bairros mais populosos, onde a pressão da água chega de pior, né, de pior com pior volume, para que a gente possa realmente poder suprir essas deficiências e garantir esse abastecimento de água, fruto desse recurso natural que a gente, né, é tão importante para a cidade, para o consumidor, para o cidadão e para a agricultura também. Quando a gente fala de agro, a gente entende que é um processo antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. Então, quando vocês fazem políticas públicas que beneficiam o comércio, vocês também estão beneficiando o nosso agronegócio, já que tem várias empresas importantes aqui em Linhares, né? Sem dúvida, né, Linhares é um polo estratégico, né, do agronegócio, que envolve não só a força da produção rural dentro da propriedade, mas também o antes da porteira, o depois da porteira. Então, investir nisso para as empresas de insumos, de maquinário, de irrigação, né, a prestação de serviços também, né, que a gente tem muito forte, né, um corpo profissional de vários segmentos que contribuem diariamente para o agronegócio, a logística, a parte do marketing, tudo isso está ligado. Então, quando a gente faz isso daí, né, conectado, a gente está potencializando esse setor que irradia toda a sua força, econômica, né, para a economia do município e da região. Então, por isso que é importante ter essa integração, né, e essas políticas públicas eficientes.
Perfeito, Franco. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso podcast. E antes da gente finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está nos acompanhando. Eu que agradeço, primeiro a oportunidade, mais uma vez, de estar com vocês falando sobre isso, né, a gente está num evento muito bonito, né, muito bacana, e a nossa mensagem realmente é uma mensagem de otimismo pela força do nosso agro, a força do produtor rural, né, a força do corpo técnico, do conhecimento, da ciência aplicada no nosso campo, a força do empresariado, das pessoas que vivem direta e indiretamente o agro, porque quando a gente tem esse setor tão fortalecido, né, e tão pujante como temos, a gente acaba fortalecendo toda a economia da cidade, toda a economia da região. Então é uma mensagem de otimismo e que a gente vai estar sempre, né, contribuindo muito, né, de vários formatos para que a gente possa fortalecer cada vez mais e ver esse segmento crescer e gerando prosperidade para toda a região. Então, pessoal, vocês acabaram de acompanhar agora a entrevista com o Franco Fiorotti e ele trouxe aqui informações valiosas para você. E se você quiser continuar recebendo informações importantes sobre o nosso agronegócio, continue acompanhando o nosso podcast, porque em breve teremos mais convidados aqui.